Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, aonde você vier ouvir esta reflexão da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e guie os seus passos por onde você há de passar. Queremos dar continuidade à meditação da palavra do Senhor e com alegria e com gozo da parte de Deus viemos meditar e compartilhar com todos da palavra do Senhor. Estamos no livro de Êxodo, capítulo 1 e versículo 8, falando sobre o que aconteceu nos dias de Israel, com o tema Deus trabalha para aquele que espera nele. Dissemos na reflexão anterior que estamos nas plataformas digitais, falando da revelação da palavra de Deus, falando da justiça de Deus, falando de um Deus justo e poderoso. E sei que a revelação da palavra não é todos que creem, nem todos que aceitam. Porque já nos dias de Jesus, tiveram pessoas que vieram de longe para os sermões de Jesus. E nesta oportunidade queremos abordar este sentido, que assim como tinha nos dias de Jesus, pessoas interesseiras pegadas somente ao natural, ao pão que perece. Falar a verdade de Deus é para quem quer se firmar também na tal verdade que vem do céu. Quem quer servir a Deus, quem está em busca somente do pão e do peixe, do milagre, das curas, das revelações, das profecias, não está buscando a revelação do livro e a direção e a justiça da palavra. Você não agrada a Jesus, nem eu, pelo pão, pelo peixe, pelo que o milagre, pelo que ele dá. Isso pode contribuir para a gente ser grato a Deus, olhando para a revelação da palavra. Isso nos faz tomar prazer quando o homem e a mulher têm esse desejo de servir a Deus. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Oh, glória! Nos dias de Jesus, diz que ele estava num sermão além do Rio Jordão e certas pessoas tomaram informação aonde encontrar o Senhor e deram a informação de seguinte forma: ele está além do Rio Jordão do outro lado. Logo pegaram o barco e logo navegaram com destino àquele local, porque Jesus, onde ele estava pregando, falando, evangelizando. Este é o dever do homem e da mulher de Deus que é ocupado no reino. Não tem tempo para estar com esses mexeriqueiros falando que não deve falar na estrada ou sentado nas calçadas, onde quer que seja. Aleluia, estamos aqui para isso, Jesus. E eles assim foram, conforme aquela orientação. E de verdade, de fato, é que chegaram onde Jesus estava. E Jesus, observando aquelas pessoas, olharam para eles, logo aplicaram essa doutrina que eu vou vos deixar aqui, que nos nossos dias está cheio de gente assim. Mas Deus me conhece e te conhece, rapaz. Quem leva a Deus a sério não deixa se enganar. E Jesus olhou para eles e disseram assim: vós me buscam pelo pão que perece, mas eu vos digo, buscai o vosso Deus, o Deus que está no céu, que ele dá o pão
vivo pão que não perece. Logo aquelas pessoas, quando ouviram essa doutrina, fizeram meia volta e disseram, vamos voltar para casa. E Jesus disse, pode voltar, não tem problema. Ah, como isto é bom. E vou lhe dizer, em meio sermos seres humanos tão limitados, quando a gente aprende a amar Jesus olhando para a Bíblia, quanto mais o Espírito Santo aplica a doutrina, é que a gente sente gozo na alma. É que o doce, o sal do céu vem sobre as nossas vidas e você começa a dizer, eu estou aqui no culto de doutrina, Jesus, não é pelo pão que o Senhor me dá, não é pela água natural que o Senhor me concede, não é pelo calçado, não é pela roupa, não é pelo emprego, não é pelo trabalho, não é pela família, não é pela saúde, não é pelas cura, não é pelo carro, não é por nada, é pelo Senhor que eu estou aqui. E quando a gente entra por esse caminho, logo Deus olha do céu e diz, e eu me agrado desse pensamento, dessa atitude. Aí começa a investir no cristão, no homem e na mulher. Começa a dar graça, começa a se revelar, começa a revelar, dar entendimento, dar sabedoria, confiar os dons espirituais. E aí o crente começa a dizer, como é bom este lugar. E glória, isso é notório. E glória, isso é notório por toda a terra. E glória a Deus, aleluia. Jacó saiu da casa do seu pai, fugindo por causa das mãos do seu irmão. E no caminho, ele, aleluia, ali cansado, pegou uma certa pedra, encostou, fez dela o seu cabeceiro, e ali agarrou no sono. E naquela visão, enquanto ele dormia, Deus trabalhava, se revelou na vida daquele homem. E ele viu uma escada que ligava ao céu. Aleluia, com seres que descia. Aleluia, ele logo quando se despertou disse, este lugar aqui é um lugar, é a casa de Deus, esse lugar que Deus está neste lugar. E deu o nome Betel. E disse, Senhor, se o Senhor nesta viagem me der pão, suprir as minhas necessidades, o Senhor será o meu Deus. Aleluia! Quantos estão em busca só do pão, só do peixe, só dos milagres, e não provem e não experimentem este outro lado, esta comida. E Deus deu muito mais do que isso. Aleluia, graça divina, oh glória. E Deus o abençoou Jacó e muitos outros. Porque está escrito quando o Senhor Jesus pregou e disse, buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E glória! Mas hoje está cheio de pessoas e pensa que o Espírito Santo não revela. A palavra é viva, é luz. E ela resplandece, e nela é a revelação divina. Aleluia, não adianta vestir roupa de cristão, calçar calçado de sapato de cristão, andar com a Bíblia debaixo do braço e lá dentro tem outra coisa na casa. Porque o Espírito Santo, ele revela, ele mostra.
E já temos que descer para isso. É para entrarmos e sairmos, não se